Preparando o Domingo. Alô, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e eu te convido agora a ler juntos os textos do 22º domingo do Tempo Comum. Mas antes de começar a ler a Bíblia, todos nós somos convidados a nos sintonizar com aquele que é quem nos inspira. Afinal, através das palavras da Bíblia, somos inspirados pelo Espírito de Deus. É assim que iniciamos o nosso encontro invocando o Espírito Santo. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Deuteronômio e diz assim: Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor, Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? E essa interrogação final do texto que nós lemos, que é colocada na boca de Moisés, Moisés que interroga o povo momentos antes da sua morte, momentos antes de concluir o seu caminho. Moisés então faz de um testamento espiritual as leis que aquele povo deverá seguir. É assim então que a gente compreende que a relação que nós devemos ter com os mandamentos, com as recomendações que a religião nos faz, elas estejam todas pautadas nesse critério. É aquilo que nos faz pessoas mais sábias e inteligentes. É isso que o texto diz. Quem segue esses mandamentos são pessoas mais sábias e inteligentes. E a gente pode bem se perguntar em que está a inteligência e a sabedoria desses ensinamentos. Quando nós buscamos na Sagrada Escritura aquilo que nos orienta na vida, estamos buscando, na verdade, este sabor da vida, o saber viver. Dar sabor à vida é a mesma coisa que saber viver. Por isso é inteligente aquele que busca dar sabor à sua vida. Por isso que entender os mandamentos como aquele caminho que me ajuda a discernir, diante de tantas possibilidades, aquela que me leva à vida, aquela que promove a vida minha, dos meus irmãos e de quem está à minha volta. Na medida que a minha religião, o meu modo de viver a fé, me leva a compreender o mundo dessa forma, eu consigo então descobrir na minha vida um caminho que me leva, portanto, através da sabedoria, a viver bem. É nesse sentido que nós deveríamos sempre buscar refletir sobre o modo de viver a religião que cada um de nós vai desenvolvendo ao longo da vida. A religião não está ali para nos reprimir, nos impedir de fazer, quem sabe, aquilo que nós desejamos, como se ela fosse sempre uma força repressora. A força repressora dentro de nós está em todo lado, não é? Se a gente olhar, nossos pais, desde que nascemos, tiveram que nos reprimir para que a gente possa evitar o mal e assim não nos machucarmos, né? Quantas vezes sofremos repressões do tipo: menino, não saia de casa porque você vai se machucar, está chovendo, lá fora é perigoso. E assim, nesse sentido, a gente descobre que o mandamento que nós recebemos de nossos pais era voltado para nos prevenir do mal. Claro que nós não devemos colocar na conta certos comportamentos dos pais
digamos que sejam comportamentos neuróticos, obsessivos, no sentido de não serem capazes de perceber o valor da liberdade, o valor da autonomia, estão sempre super protegendo os seus filhos. Aí nós podemos dizer que é uma educação doentia. Mas aquela educação que conduz à liberdade propõe leis que ajude os seus filhos, ajude as pessoas a desabrocharem na sua liberdade, na sua criatividade, na sua inventividade. Essas são as leis que Deus põe para nós. São leis que nos impedem de perder a vida, mas ao contrário, de dar a ela um valor mais profundo. Quando nos pede de respeitar o outro, de pensar no direito do nosso vizinho, de lembrar-se que também nós já fomos um dia também pequenos e pobres, e interiormente todos nós fomos um dia. Quando nascemos, somos pequenos e pobres, não temos nada e dependemos inteiramente daqueles que cuidam da gente. Então, nesse sentido, é que nós vamos dando conta o quanto viver a religião com um olhar de sabedoria é compreender e interpretar as suas leis, as suas normas, as suas regras, sempre na direção daquilo que faz a vida explodir, a vida ganhar mais, um plus. Quando a religião que a gente introjeta, que a gente interpreta, diminui em nós o valor da vida, então deveríamos nos questionar se estamos vivendo bem a religião, que é aquela que Deus, Deus, que é aquele a quem adoramos, a quem servimos, realmente deseja e espera. A verdadeira religião sempre faz desabrochar a vida, nunca diminui. É nesse sentido, nessa forma, que a gente pode, então, ver o quanto o Salmo, que vai falar dessa adesão a Cristo, a Deus, que cada um de nós faz pela fé, reflete, portanto, a nossa vontade, de fato, de acompanhar os seus conselhos, Afinal, que adianta a gente se dizer filho, mas não escuta a voz de quem é pai? Se um filho não escuta a voz do pai, o desrespeita constantemente, não pode se considerar senão nem mesmo filho, porque não vê o pai como pai. É assim então que o Salmo vai dizer: Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Quem será digno de estar tão perto de ti? Quem será aquele que vai realmente se comportar como um filho e, portanto, habitará na tua casa dignamente? E aí ele vai dizer quais são os comportamentos de filho que faz com que habitar a casa do Senhor seja algo natural, como é natural que um filho more com seu pai. E ele vai dizer: é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça, que não prejudica em nada o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho. Então são coisas que nos levam a entender, estas são palavras de sabedoria, porque me levam a caminhar de uma maneira tal que me permite dizer: Senhor, Tu és o meu Pai, eu escuto a Tua voz e sigo, nela encontro minha alegria. É tudo isso que faz um homem religioso, Não é uma outra coisa. A vida religiosa é feita disso. De solidariedade, de amor ao próximo, e tudo isso constitui o ser filho. Ali, então, a gente vai encontrar na carta de Tiago, na segunda leitura de hoje, que diz assim: Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Olha como São Tiago vai resumir a vida cristã em poucas palavras, e resumindo essas poucas palavras, elas nos dão um sentido, porque afinal, quem são os órfãos e as viúvas? Na sociedade de Tiago, são aquelas pessoas mais vulneráveis. Se a gente pudesse dizer, sejam atentos aos vulneráveis, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade na sociedade. Quantos são os que vivem em situação de vulnerabilidade em nossa sociedade? Não apenas as crianças, os órfãos e as viúvas, mas hoje todos aqueles que a gente encontra no dia a dia. Pessoas que estão morando nas ruas, pessoas que por causa das suas poucas condições financeiras dependem de um serviço público que nem sempre atende às necessidades de saúde, educação, tudo aquilo que a gente nota que torna aquelas pessoas sempre mais vulneráveis e, portanto, vítimas de qualquer tipo de variação na vida. Isto é, basta que uma situação saia do controle para que aquelas pessoas de vulnerabilidade se tornem vítimas,
pode ser a falta de controle, como, por exemplo, uma catástrofe natural, em que suas casas mais frágeis são levadas pelas águas, pode ser um acidente que leva aquela pessoa que era o arrimo da família a não poder mais prover, e tudo aquilo que pode levar pessoas que dependem do seu trabalho cotidiano a se encontrarem em situação de completo abandono. E a gente pode multiplicar as situações nos dias atuais que seriam equivalentes aos órfãos e às viúvas, às quais aqui Santiago nos pede de assistir, e mostrando que é com isso que a gente faz a verdadeira religião pura e sem mancha. Como é bonito ler a Bíblia dessa forma, entender que ela nos conduz sempre a um olhar que nos leva a sair de si para perceber o outro. É isso que faz a verdadeira religião. Verdadeira religião que é, acima de tudo, uma humanidade, um humanismo profundo. A verdadeira religião, um verdadeiro humanismo. É assim que a gente descobre pela Bíblia e pela experiência de vida que fazemos. Vamos então escutar Jesus no Evangelho, aprofundar essa compreensão da verdadeira religião, a qual nós somos chamados a experimentar, a viver pela fé. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Esse evangelho é um evangelho magistral, afinal Jesus recupera ali, através das palavras de Marcos, tudo aquilo que eram práticas tradicionais da sua época, às quais se atribuía um valor muito maior do que o que elas realmente deveriam ter. Afinal, é claro que ao lado dos valores de higiene que hoje para nós são comuns, na época de Jesus, aquilo representava um ritual, uma tradição religiosa, que seria uma maneira de espelhar nas coisas aquela pureza interior que deseja-se e espera que realmente se possa ter. Mas aí quando Jesus diz, vocês se apegam ao gesto externo, mas esquecem de que aquilo deve refletir o que internamente existe de fato. Então de nada adianta buscar uma fachada de homem de bem religioso se dentro de si se corrói de desejos malignos, malvados, perversos, ou simplesmente desejos egoístas, que afinal de contas todos nós possuímos desejos que podem nos levar, pela sua cobiça, pela inveja, a maltratar, ofender e desprezar o irmão. É ali então que Jesus vai dizer, é dentro da gente que se aninha o pecado, é dentro da gente que começa, portanto, a roer dentro de nós aquela avareza, que é querer somente para si as coisas, aquela cobiça de não estar nunca satisfeito com o que alcançou, porque deseja sempre mais, aquela inveja que não consegue suportar o sucesso do colega, do irmão, porque dentro da gente existe uma podridão que a gente não quer ver, que a gente não quer aceitar que está em nós, porque externamente fazemos de tudo para parecermos bons,
E aí fechamos os olhos, nos escondemos, fugimos dessa realidade interior. É ali que Jesus põe o dedo e diz: é preciso olhar para este lugar para que seja verdadeira a nossa religião, para que apesar das nossas fragilidades não ignoremos o quanto somos de fato frágeis e assim, quem sabe, sejamos mais capazes de viver na solidariedade, na compreensão da fraqueza do outro, porque reconheço também em mim aquelas mesmas fraquezas, e vamos descobrindo que caminhar lado a lado não é sermos perfeitos, mas é justamente descobrir que podemos nos completar uns aos outros para podermos construir uma vida mais feliz, mais saudável, que implica escuta, superação dos preconceitos, né, que implica uma capacidade de viver sem querer impor aos demais a própria visão de vida. Olha quantas coisas pode representar isso que a gente está vendo aqui Jesus criticar, isto é, uma religião falsa, feita de exterioridades, mas que não é capaz de olhar para si, olhar para dentro e perceber as próprias maldades, as próprias dificuldades, fraquezas, limites. Esse humano que está dentro da gente, né, que nos constitui, que está sempre ali se apresentando a nós, não deveria nos assustar a ponto de querermos escondê-lo à luz, na medida em que fazemos apenas aquilo que exteriormente se exige, mas ter ousadia para se colocar realmente, humildemente, né, diante das próprias sombras, daquilo que nos abate, que nos faz perceber: Senhor, se não é tua misericórdia, nada poderia ser nem fazer por ti. É assim, então, que a verdadeira religião começa por um gesto de grande humildade e renuncia a qualquer gesto exterior que não seja apenas um reflexo do que realmente vivemos interiormente. Essa interiorização, espiritualização da religião, que é tão necessária na vida de qualquer um que, de alguma maneira, busca a Deus. Não nos deixar levar pelos gestos exteriores da religião, mas buscar viver interiormente aquilo que realmente se professa pela fé. Assim, Jesus tenta purificar a religião da sua época e nos convida a fazer o mesmo. Quem dera todos nós tivéssemos a coragem, não é, de olhar para si com essa profundidade, com essa sinceridade, para que essa pureza da vida, da religião, realmente consiga refletir nos nossos atos e que a gente não viva de exterioridades, mas consiga de fato viver o que o Evangelho nos ensina. E que na carta de Tiago encontramos como um testemunho de como os primeiros cristãos já haviam entendido o que significa servir a Deus. A verdadeira religião sem mácula é assistir aos órfãos e às viúvas, assistir a todos aqueles que estão em condição de vulnerabilidade. É uma boa maneira de julgar, de pesar o quanto profunda e verdadeira é a nossa fé. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Nenhum de nós poderia suportar o peso da existência sem o consolo da Tua presença no coração, sem a certeza de que, apesar de nossas fraquezas, confiamos na Tua misericórdia e bondade. Ensina-nos todos os dias a superar em nós tudo o que nos impede de viver seriamente, sinceramente o amor, para que não seja a vida exterior aquilo que nos seduz, mas que seja a vida interior que se transborda no nosso olhar e pode dizer sim, dentro da gente, estás conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Abençoa-nos sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é seguir o conselho de Jesus. Afinal, ele tentou purificar a religião daqueles da sua época. Como é a nossa forma de viver a religião? Gostamos apenas dos gestos exteriores, cruz no peito, camisa religiosa, quem sabe um certo modo de se vestir, de pentear-se, de falar, mas que revela apenas o exterior. Como anda o meu interior? Tenho sido realmente capaz de viver os valores do Evangelho? São eles que falam à minha frente? Como as pessoas que estão em minha volta avaliam o meu modo de viver a religião? Sou alguém que constrói pontes, que tem sempre uma palavra de paz? A religião para mim é fonte de sabedoria, de vida plena? É bom que nós façamos sempre esse exame de vida, especialmente perguntando a quem está à nossa volta. Como é que cada um de nós que está convivendo conosco percebe-nos como homens e mulheres religiosos? Somos feitos de exterioridade ou interiormente, de fato, realizamos e vivemos aquilo que Jesus nos pede no seu Evangelho: amar o próximo sem preconceito, sem divisão, simplesmente considerando um irmão, uma irmã, aquele que está em nossa frente.
Vamos fazer então nessa semana uma purificação da nossa religião, uma religião sem mancha, aquela que realmente busca Jesus e se liberta de todo preconceito, de toda maldade. Que seja assim, uma religião interior. Essa é a dica da semana. Preparando o domingo.